Caríssimos, que o bom Mestre Jesus esteja irradiando os seus filamentos mais dadivosos nos corações de cada um de vocês, encarnados, e aos espíritos que neste momento se reúnem em todos os lares e neste ambiente, para que possam receber os bafejos medicamentosos e espirituais que neste instante são distribuídos, harmonizando os lares, harmonizando os locais de trabalho, harmonizando e protegendo a todas as pessoas que estão próximas a você, irradiando uma forma luminosa a todas estas pessoas, pois em alguns momentos as brechas espirituais, os assédios espirituais utilizam de pessoas mais próximas para atingir a você. Às vezes, as pessoas que estão próximas a você são portais diante da invigilância momentânea para que alguma desestabilização ocorra e possa atingir você diante do seu humor, diante da sua esperança, diante da sua fé, diante da sua vontade em empreender campos positivos e diante de tantos e tantos filamentos que são colocados de maneira positiva. Contudo, tais familiares, amigos próximos, são utilizados como instrumentos, muitas vezes, para provocar o desequilíbrio em você. Quanto mais se sobe a montanha, caríssimos, do autoconhecimento espiritual, mais é visto. Quanto mais você sobe a montanha do autoconhecimento espiritual, mais a multidão começa a enxergar você e, consequentemente, existirão pessoas que provocam comportamentos colaborativos para que a sua subida seja exitosa. E também existem outras pessoas diante das suas infelicidades interiores, diante das suas sombras interiores, depositam o que habitam em cada ser. Sombras, lixos projetados e tantas outras manifestações dos ceifadores morais da alma. E assim, caríssimos, aquele e aquela que está subindo a montanha do autoconhecimento espiritual, firmado para frente, fincando os olhos naquilo que essencialmente está na robusteza da caminhada encarnatória, colocando-se cada vez mais com os escudos, com os instrumentos sagrados espirituais a proteger, a guiar, observando a chama da sua lamparina. Pois, caríssimos, cada ser, na sua experiência encarnatória, possui uma lamparina e há de se observar a chama constantemente, não permitindo que esta chama se apague. Esta chama está revestida na sua fé, no seu acreditar, na sua confiança em todo o poder arquetípico espiritual que está guiando você, não de forma cega, mas de forma sábia. Os sábios empreendem cada vez mais a dotação da sua instrumentalização da intuição, a bússola perfeita manifestada pela espiritualidade projetada em seu ser encarnatório. Este ser encarnatório que possui essa bússola interior, mobilizando as intranquilidades que porventura cruzem o seu percurso mediúnico, o seu percurso encarnatório. Pois assim na qualidade de médiuns e assim todos que estão encarnados assim possuem essas habilidades de serem seres no intermédio de planos espirituais, médiuns, aqueles que estão num campo central, aqueles que estão no meio de vários campos energéticos dimensionais. Não em vão, diante da sincronicidade permanente e observada diante de alguns sinais constantes que a espiritualidade projeta em sua caminhada,
Você pensa em uma pessoa tão fortemente e aquela pessoa cruza o seu caminho. Aparece de forma eletrônica, de forma presencial, de alguma manifestação. Pois, caríssimos, naquele momento você acessou o campo da transcomunicação, a transcomunicação que vai além do campo telepático. As novas crianças, os seres que possuem até cerca de 8 anos já no plano encarnatório, possuem de uma maneira muito fluida o campo telepático. As crianças de até mais ou menos 8 anos, na cronologia biológica de vocês, possuem de uma maneira muito fluida o campo telepático. Os olhares que se comunicam muito mais com as palavras. Alguns seres, muitas vezes, retardam a fala, mas não por alguma deficiência cognitiva ou biológica, mas sim por conta de uma grandeza maior, muitas vezes, que o espírito carrega diante da colônia que assim habitava antes de vir aqui ao planeta Terra, trazendo as boas novas das crianças diamantes, das crianças arco-íris, dessas crianças divinamente preparadas para a chegada ao planeta Terra, a fim de auxiliar a harmonização das famílias inseridas das mais diversas formas constitutivas. E então, tais seres são irradiações espirituais que projetam paz, harmonia, espontaneidade. Estas crianças, por meio da sua grandeza espiritual, conseguem harmonizar a inquietude dos adultos. A inquietude dos adultos por meio de frases espontâneas, por meio de comportamentos que surpreendem o adulto detentor até então de uma verdade tão absoluta, saltando aos olhos daqueles que têm uma sensibilidade de enxergar tais movimentações tão serenas e ao mesmo tempo tão profundas de tais seres. E desta forma vocês se conectam imediatamente com a sua lamparina. Muitas vezes estes novos seres chegam ao seu ambiente domiciliar, à sua família, para trazer ainda mais esperança na chama da sua lamparina. A sua lamparina, muitas vezes, que estava quase entrando em um descrédito no estar, no ser, no vir para quê, do enxergar o querer essencialmente no plano espiritual. Tantas pessoas que se comunicam ao plano espiritual e ao mesmo tempo não carregam, não preenchem lacunas no seu coração. E então eu pergunto, caríssimos, em quais pilares você está acreditando ao seu espírito, esperando muitas vezes manifestações externas e não mergulhando em si para compreender que a simplicidade dos atos espirituais está justamente no seu estado de presença enquanto você percorre a sua jornada encarnatória. Mobilizando o simples, mostrando-se a cada dia que o seu filamento, por meio do seu campo intuitivo, é sim uma presença divina em seu plano encarnatório e, consequentemente, ajustado com a sua bússola interior, neutralizando algumas resistências, pois assim, caríssimos, quem resiste a algo, principalmente em campos educativos espirituais, resiste porque de alguma forma compreende inconscientemente, muitas vezes, compromissos espirituais profundos, compromissos de outras vidas manifestadas nesta vida. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas, assim colocadas como seres em experiência humana, que conseguem observar e presenciar os reencontros de almas,
os relacionamentos íntimos e os relacionamentos de amizade, que se conectam gratuitamente, que se conectam espontaneamente, como ajustes espirituais, reencontros, almas afins que há milênios, dentro do campo cronológico, já se acomodavam em si e de alguma forma se reencontram para afirmar ainda mais a espontaneidade da presença e da continuidade da jornada encarnatória. Ao sentir isto que vai além da matéria, a presença espiritual do outro, você consegue dar um aconchego, caríssimos, a diversos momentos que te provoquem, te mobilizem a sentir campos que baixem e drenem o seu campo energético, o seu campo espiritual. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que, ao dizer eu te amo, conseguem se conectar com esta frequência profunda. Pois uma mãe que diz para um filho, por exemplo, eu te amo, abre um portal de, no mínimo, 6 vidas anteriores a esta. Ao dizer eu te amo, gira-se uma chave que abre portais espontâneos de vidas passadas. E espontaneamente aquele eu te amo traz mecanismos e filamentos dentro de uma robusteza de ajustes naturais das associações desta relação do agora e, consequentemente, vai se trazendo informações espontâneas de vidas passadas. Como se, a partir daquele instante, de uma forma mais atenta, alguns comportamentos, cenas que se propagam a partir de então, dar uma sensação de como se já tivesse vivenciado aquilo, falado aquilo, estado mais uma vez com aquela pessoa. De que forma? Como seria isso? Como é possível isso? Sim, caríssimos, é possível, pois o passado, o presente e o futuro está em uma linha contínua e que se une ao agora. A constância das linhas e filamentos da física que traz os campos equacionadores da aceleração, do tempo, da velocidade, dos cálculos da velocidade inicial, de tudo que está como matéria, e assim empreendendo robustezas ainda mais dos campos matemáticos equacionadores, dos números que se encaixam de uma forma sublime diante das geometrias que vão criando cada vez mais correspondência a tudo que está posto na matéria. O centro de uma flor conectada em exatidão a um campo geométrico da íris ocular humana. E assim, os campos proteicos dos filamentos e dos vórtices que se conectam com o seu campo núcleo citológico, com o campo das mitocôndrias, que guardam fielmente a respiração do ato de existir humano de cada ser, por meio das milhões de células que se multiplicam e se renovam a cada dia, em uma profundidade imensa, para que você coloque em prática de que tudo aquilo que você decreta, tudo aquilo que você se conecta, você lança as informações para as suas células, para as células do seu corpo. E se está em uma verdade conectiva daquilo que você confia e acredita, logo suas células recepcionam no campo nuclear todas essas informações e, consequentemente, o seu estado de presença é tão aplicável que a sua presença física, unida com o seu campo espiritual, de forma silenciosa, já propaga e já irradia campos espirituais ainda maiores. Pois assim você não consegue se conectar com o outro sem enxergar em profundidade
a verdadeira essência do que está posto diante de você, que é a alma da pessoa. E assim, aos que não estiverem seguros diante das suas verdades, aqueles que não estiverem seguros diante das suas constâncias habituais comportamentais, desestabiliza o campo ocular e, consequentemente, não consegue criar um campo conectivo contigo. Então, caríssimos, a espiritualidade, por meio dos seus diversos filamentos, vai te guiando, projetando luminosidade na sua lamparina. A sua lamparina. Não como um campo de alguém que está sozinho na caminhada, na subida à montanha, como disse no início, mas sim diversas pessoas, milhares de pessoas, subindo a montanha junto contigo e, ao mesmo tempo, cada uma em uma experiência coletiva dentro da manifestação individual do Espírito. O coletivo avançando juntamente com a particularidade do Espírito. Fagulhas iluminativas do Espírito conectadas ainda mais com o ato de servir. E assim, alguns ruídos, colocarei como esta palavra, ruídos, podem te desestabilizar, por exemplo, caríssimos.